Meus queridos irmãos e minhas irmãs, continuamos ainda a meditar o capítulo 19, segundo o Evangelho de São Mateus. E para a gente relembrar, para a gente entender esse texto de hoje, se faz necessário que primeiro nós possamos relembrar o trecho do Evangelho de ontem, que o de hoje é uma continuação direta. Lembremos-nos, Nosso Senhor, subindo a Jerusalém, recebe uma importunação de um homem inquieto de coração. Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O Senhor responde: porque tu me chamas bom, só Deus é bom. Cumpra os mandamentos. Aquele homem, no ímpeto de alegria, diz: Senhor, isso tudo eu já faço. E o Senhor diz: então vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres. Aquele homem se entristeceu, uma tristeza profunda, e foi embora. Agora a gente entra no texto de hoje. Depois que Nosso Senhor viu aquele homem com o coração incapaz de se abrir à graça de Deus, depois que Nosso Senhor viu que aquele entusiasmo se transformou em uma frustração, que aquele homem cumpridor dos mandamentos era impossível de dar aquilo que Deus pedia, o Senhor vai dizer: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui é preciso que nós sejamos honestos com o texto santo e o interpretemos segundo a tradição de fé da Santa Igreja, segundo a tradição dos padres da Igreja, e não fazendo uma pseudo leitura sociológica, principalmente puxando pelo lado da teologia da libertação, onde vai simplesmente se amaldiçoar a riqueza e exaltar a pobreza. Não. É preciso sermos honestos, porque o rico muitas vezes se torna incapaz de entrar no reino dos céus. Não é porque possui bens, não, mas é porque é apegado aos bens de tal forma que coloca tudo o que possui acima de Deus. É incapaz de utilizar aquele pouco que tem para o reino de Deus, para ajudar aquele que necessita, para ajudar aquele que precisa, para formar vidas, para formar corações. O problema aqui está no apego, em ser apegado e não ser dócil, e não ajudar, e não orientar, e não buscar ser caridoso. E por quê? Porque o apego nos torna egoístas. Aqui, um desonesto poderia dizer: dê tudo à igreja. Ou dizer: o rico está condenado, o pobre está salvo. Um desonesto de plantão. Não. O correto é aqui dizer: se você tem posses, tenha o coração aberto. Se você não tem posses, tenha o coração aberto. Se Deus nosso Senhor te agraciou com as posses, com os bens, usufrua. Mas se alguém bater a tua porta e você pode de verdade ajudar, ajude, não negue. Não se apegue a tudo aquilo que possui, mas coloque tudo aquilo que possui para viver bem e também ajudar a amenizar o sofrimento e a dor do outro. Porque vejam bem, ser mesquinho, ser apegado, é independente da condição financeira.
Tanto pode ter um rico, possuidor de muitos bens, de muitas posses, que tem o coração apegado ou miserável, como também um pobre que nada tem, mas no pouco que tem também pode ser absurdamente apegado. Pode existir um rico que, vivendo segundo a luz do Santo Evangelho, ele coloca aquilo que possui ao seu serviço e ao serviço dos irmãos, e assim alcança a salvação. Como também um pobre pode, no pouco que tem, colocar tudo à disposição do irmão, tudo à disposição do outro. Porque se nós fôssemos condenar de verdade as posses, se nós fôssemos condenar as pessoas que lutam no dia a dia para levar uma vida mais digna, nós estaríamos na contramão da busca pela realização e pela felicidade. Mas, Padre, e a felicidade passa por possuir as coisas? Também. Porque muitas vezes nós gastamos muitas forças das nossas vidas em busca de viver de uma forma melhor. Quem não quer viver melhor? Quem não quer viver bem? Todos nós queremos. Todos nós queremos viver bem, todos nós queremos ter onde repousar a cabeça, todos nós queremos ter uma tranquilidade, e nós sabemos que no mundo em que nós vivemos é impossível viver sem ter um pouco de garantia, sem existir dentro de si um pouco da garantia humana, por incrível que pareça, daquilo que a gente vai conseguindo ao longo da vida. Mas o que eu não posso fazer é simplesmente, em busca do ter, eu ter que passar por cima de qualquer pessoa, destruir famílias, destruir pessoas, roubar o emprego do outro, maltratar o outro, pisar no outro, destruir o outro, levantar uma calúnia para destruir o outro, para ocupar o lugar, roubar, ser corrupto. Aí não. Aí de verdade isso leva o homem à perdição. Mas possuir, mas ter, é um dom divino. Quando é honesto, é uma dádiva. Quando é honesto, é um presente de nosso Senhor. E o nosso Deus não é um Deus de miséria, mas é um Deus de fartura. E quando nós olhamos a miserabilidade do mundo, nós vemos que se existe uma discrepância muito grande entre aqueles poucos que muito têm e entre aqueles muitos que poucos têm, nós vemos que é o Senhor, o bom Deus, que tudo dá. E que se aquele que muito tem se colocasse à disposição para ajudar aquele que pouco tem, nós teríamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. Eu nunca fui a favor desse assistencialismo que é propagado muitas vezes pelo governo e também por algumas igrejas. Mas eu sou totalmente a favor que se coloque todos os meios para que cada um consiga lutar e conseguir as posses para bem viver, mas não dar de mão beijada, mas dar os mecanismos, os meios, para que cada um possa, trabalhando, conseguir vencer, e não, muitas vezes, alimentar uma sociedade preguiçosa, onde muitos, por receberem o que comer, não querem trabalhar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, e o Senhor absurdamente aqui espanta os apóstolos. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos se espantaram e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo, Senhor?
E o Senhor responde: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É possível sim possuir sendo santo. É possível sim ter sendo santo. É possível sim tendo ajudar a quem não tem. É possível sim em Deus o homem não servir ao dinheiro, mas fazer o dinheiro servi-lo, não sendo apegado, mas estando à disposição para todos ajudar. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui nós vemos, depois dessas palavras de nosso Senhor, mais uma vez Pedro que vai dizer: olha, Senhor, nós somos desapegados. Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. Não temos mais nada. Eu mesmo deixei a minha cooperativa de pesca, deixei os meus barcos. Os outros, os filhos de Zebedeu, podiam dizer a mesma coisa: deixei os meus barcos. Mateus poderia dizer: eu deixei o meu emprego, que recebia muito bem, e até roubava os outros e era absurdamente rico. Nós deixamos tudo. E o que haveremos de receber? Qual será a nossa recompensa por tudo deixar? E nosso Senhor vai dizer: olha, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes. Aqui é um trecho que ele, de uma forma muito explícita, ele associa o Filho do Homem a ele. Sempre ele fala na terceira pessoa, e aqui agora ele fala na terceira pessoa e confirma que ele é o Filho do Homem na primeira pessoa. Olha aqui, né? Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, ou seja, quando eu sentar no meu trono glorioso, vocês que me seguem, havereis de sentar-vos também em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, existe um julgamento, existe uma prestação de contas, existe uma glória que virá, que já acontece desde já na manifestação da Eucaristia. E o Senhor continua: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. E você, o que já deixou por Deus? O que você já deixou pelo Senhor? O que você foi capaz de deixar para trás? Seu orgulho, sua vaidade, as infidelidades, aqueles pecados que clamam aos céus, que todos nós muitas vezes cometemos. E o Senhor continua: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Ou seja, o serviço a Deus não é algo primeiramente exterior, mas o serviço a Deus é algo primeiramente interior. É preciso que eu, enquanto cristão, primeiro sirva a Deus dentro de mim, associando a vontade de Deus à minha vontade, para que depois eu alcance a salvação. Quando se fala de riqueza aqui, eu lembro muito
da história de Santa Teresinha, da sua autobiografia escrita por ela mesma. Quando Santa Teresinha chama a atenção da irmã, porque a irmã possuía uma escova de cabelo, e ela diz, eu não recordo o nome da irmã, mas fulana, como tu és rica, só porque a irmã possuía uma escova de cabelo, ou seja, mas fulana, como tu és apegada a isso. O apego pode ser em coisas pequenas, como pode ser em coisas grandes. Que Deus nosso Senhor nos dê um coração livre, para que todos os dias nós possamos servi-lo com dignidade e com sabedoria, para chegarmos aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.